Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 7º podcast do canal Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando aí agora, se inscreva no canal e dê o seu like. E você que já é membro do canal há um bom tempo, já assiste os nossos podcasts, por favor, dê um like. O like não custa nada para você e para nós é extremamente valioso junto ao YouTube. O nosso nível de like é de 38% dos nossos membros. Então, por favor, dê uma força para a gente, dê um like para a gente. Tudo bem? Além disso, também faça seus comentários. Nós estamos um canal novo, queremos aprender com vocês. Isso é papo do torcedor, somos nós com vocês. O que a gente tem que melhorar, qual é o tipo da matéria que vocês gostariam de ouvir, etc, etc. Bom, hoje nós temos aqui dois assuntos muito interessantes. Um deles eu acho até que é um assunto que eu não vi nenhum YouTube comentar. Então, acho que vai ser uma novidade a gente bater esse papo. Obviamente, está todo mundo muito triste porque o Flamengo não jogou esse fim de semana, não vai jogar amanhã e só vai jogar no domingo que vem contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Um jogo bonito, e esse jogo vale a pena e a gente vai estar aqui terça-feira colocando para vocês nos nossos comentários. O primeiro assunto, que eu acho que é um assunto novo, é o seguinte: nós convidamos aí o nosso fisioterapeuta, o doutor André, que já está conosco aqui hoje, além dos demais que eu já vou apresentar, para falar sobre a razão da mudança do preparo físico do time do Flamengo. Todo mundo se lembra que, no passado, com outros preparadores físicos de outras equipes, né, que o Flamengo caía no segundo tempo. Jogava muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo começava a cair, não começava a marcar mais em cima, tomava gol, etc, etc. Com a equipe do Renato, isso mudou. Ele, inclusive, vai dizer aí até a relação percentual de gols feitos nos últimos minutos da partida, etc. Alguma coisa aconteceu que o time do Flamengo está inteiro. E no segundo tempo, inclusive, algumas vezes mais inteiro que no primeiro tempo. Então, isso é uma discussão absolutamente interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa conversa. O outro assunto, também extremamente interessante, é que nós vamos comparar o plantel do suposto time que vai ser escalado pelo Flamengo no domingo, no dia 12, contra o Palmeiras, o plantel titular, do goleiro ao ponto esquerdo. Comparar com o plantel titular do suposto time que vai ser escalado do Palmeiras. Vamos analisar jogador por jogador e, na medida do possível, sem o sentimento clubístico. Vamos fazer da melhor maneira técnica. Tenho certeza que os nossos debatedores aí vão fazer isso com muita maestria. E conosco aqui, além do André, que eu já apresentei, o nosso fisioterapeuta preferido, temos o Wagner e o Vladimir lá do Brasil, que nós somos uma estrutura internacional, né? Temos o André também do Brasil, temos o nosso parlante Felipe, que está na Itália, né? Que está junto com a gente aqui hoje, e eu aqui de Cumming, na Geórgia, nos Estados Unidos. Então, espero que esse podcast seja muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Ok, André, tendo dito isso, explica para a gente esse milagre. O que está acontecendo? O que houve para o Flamengo estar hoje com essa performance no segundo tempo? Então, com certeza não tem nada a ver com milagre, né? Tudo é trabalho, né? Você vê que quando o Jorge Jesus, nosso saudoso Jorge Jesus, chegou no Flamengo, ele mudou muita coisa, né? Ele botou treinamento em dois períodos, ele corria junto com os jogadores para mostrar que era para correr mesmo, fazer o treino, né? E o Flamengo começou a sobrar na época na sua forma física. Isso faz muita diferença. Qualquer exigência física que você vai fazer, se você está treinado, você consegue ir mais longe, né? Não é à toa, por exemplo, aquele cara de casa mesmo, né? Vai fazer, vou correr 5 km, aí começa a correr 5 km, daqui a pouco para ele 5 km já não basta mais, porque o corpo dele está pedindo mais. Aí ele vai para 8, depois ele vai para 10, depois ele vai para 12, daqui a pouco ele vai para correr uma meia maratona. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? E aí, quando você está muito treinado, você está bem condicionado fisicamente, o condicionamento físico, o trabalho físico, você tem duas formas de conseguir energia no músculo. Uma aeróbica e outra anaeróbica. A aeróbica com oxigênio.
A anaeróbica é com pouquíssimo coisa de quase sem oxigênio, e aí você vai fazer quebras de ácido lácteo e transformar isso em ATP, e sobra o ácido lácteo no corpo. Então, quer dizer, você fica com um músculo mais pesado, porém, você consegue ter mais ATP. Se você está no momento que você está precisando de ATP, e o oxigênio não está sendo bastante para aquela sua exigência, você começa a fazer mais também por via anaeróbica. Né? Não existe exercício só aeróbico, né? Sempre tem uma composição aeróbica e anaeróbica. Mas a gente vê isso muito bem quando a gente joga na altitude. Quando a gente joga na altitude, isso é uma explicação que dá para a gente perceber bastante. Porque o que acontece? Quando a gente joga na altitude, a gente joga com pessoas que estão capacitadas, com mais hemácias, mais hemoglobina, onde que são presos os oxigênios, então eles conseguem fazer mais trocas, trocas mais quebras de oxigênio aeróbico, né, para formar ATP, do que aquele que não está acostumado, que tem menos quantidade de hemácias no corpo pela altitude. E aí você começa a ter que trabalhar muito anaerobicamente, e no final do jogo você está morto e os caras vão lá no final e te espancam. Né? E é isso que ocorre. Né? Lógico, guardadas as devidas proporções, com um time mais treinado e um time menos treinado. Quando você tem um time mais preparado, onde ele aguenta mais tempo e ele tem uma capacidade de força física maior, você aguenta mais tempo em grande nível, em alto nível. Né? E aí é o que está ocorrendo. O Flamengo hoje está bem treinado fisicamente melhor, e aí, quando ele chega no final do jogo, que quando a gente está lá na altitude, os jogadores sempre falam assim, a cabeça não acompanha, né? Às vezes você pensa, demora a pensar e o corpo não acompanha. Mais ou menos acontece isso também, lógico, guardadas as devidas proporções, aqui nos jogos que seriam parelhos, né? Todo mundo está acostumado com o nível do mar. Porém, se você tem um nível físico maior, você tem uma velocidade de pensamento maior, uma resposta muscular maior. Então, às vezes, o cara vai dar o drible, o cara pensa em tirar e não consegue dar o tempo de tirar porque ele não tem essa velocidade. E aí você tem um ganho em cima do adversário nos últimos minutos. Ali a gente vê a diferença de treinamento, de nível de treinamento. E aí eu tenho uns números aqui. Com o Renato Gaúcho, o Flamengo já fez 45 gols. Né? Desses 45 gols, 19, quer dizer, 42% dos gols foram feitos depois dos 70 minutos. Quer dizer, faltando 20 minutos para terminar o jogo, onde os jogadores, né, já correram 70 minutos, onde começa a pesar a parte anaeróbica, quando o músculo começa a pensar, o pensamento começa a pesar, e aí o Flamengo está conseguindo superar ainda mais os seus adversários nesse momento. Né? E aí eu fui buscar, só a título de curiosidade, quando que o Flamengo tinha feito 4 gols numa mesma partida com o último técnico, né, com o Rogério Ceni. E o último jogo que o Flamengo tinha feito 4 gols foi contra o Madureira, na semifinal do Campeonato Estadual. Com o time titular? Aí, com o time titular. Já era semifinal. Então, aí você vê. Depois disso, em nenhum jogo o Flamengo fez 4 gols, máximo 3. E logo veio com o Renato, veio o treinamento, depois fomos jogar contra o Defensa e Justiça e ganhamos de 1-0 lá, num jogo meio que a gente ficou meio preocupado, né? E depois a gente meteu 5 no Bahia. Né? A gente fez 5 no Bahia. E aí, sucessivamente, muitos gols. Né? E 42% desses gols ocorrendo depois dos 70 minutos.
Então, isso leva-nos a crer que o Flamengo está tendo um preparo físico melhor, um cuidado melhor, né? E isso, com certeza, faz toda a diferença durante uma partida. Faz toda a diferença. Né? A gente se lembra, na época do Domi, né? A questão do treinamento que o Jorge Jesus fazia em 2 períodos, o Domi acabou diminuindo isso, e o Rogério Ceni, assim, a gente não tem muitas informações, assim, eu não posso lhe garantir isso, que foi assim, que foi assado, mas o Flamengo treinava em um período, muitas vezes. Não sei se ele estava querendo, aí estou pensando, não sei se ele estava querendo ganhar os jogadores, se ele está. Porque o jogador ele não gosta muito de treinar, né? Ele gosta de jogar, né? A maioria. Eu me lembro quando eu era do futebol, né? O jogador vinha na fisioterapia, eu virava para ele e falava, vamos alongar. Ele falava, não, já alonguei no campo. Aí ele chegava no campo, aí o preparador físico falava, e aí, galera, vamos alongar. Não, não, alonguei na fisioterapia. E ele estourava, porque eles não gostam. Por eles iriam jogar, mas não é assim, né? Você vê os depoimentos do Petkovic, né? Que quando ele retornou no Flamengo, ele falou que eu entendi que o meu corpo precisava de treinar. E foi uma das melhores fases que ele teve sem lesões e de performance, né? André, diz uma coisa, com o Renato, eles se apresentaram na quarta-feira passada, não foi? E treinaram só um tempo, né? Eles estão treinando 2 tempos, ou seja, pela manhã e pela tarde com o Renato? Essa é a pergunta. Muitas vezes sim, né? E agora, quando a gente tem jogos domingo e quarta, ou final de semana e quarta, aí nem sempre. Só realmente, logo quando chega, faz o treinamento para limpar o organismo, que a gente fala, né? Desintoxicação, treino de desintoxicação. Depois, aí faz um treino de 2 períodos, né? Porque aí um treino é físico, outro é tático. Mas quando é muito próximo, assim, nem se deve fazer tanto treinamento assim. Mas quando você tem um espaço de uma semana, aí normalmente é feito o treinamento em 2 períodos. De manhã e de tarde, né? Isso aí me parece uma questão de competência, né, cara? Porque se você está dizendo, você que é um profissional, está dizendo isso, todo mundo sabe disso, que trabalha na área, né? Por que os caras, por exemplo, o Domino, eu me lembro, que uma declaração do Braz, inclusive, quando perguntaram para ele, pô, como é que foi? Porque aquele negócio, a gente já falou isso lá atrás, né? Na verdade, foi uma grande sacanagem do Jesus, né? Que o Jesus renovou com o Flamengo, ele podia ir para onde ele quisesse, mas dissesse para o Flamengo, olha, eu vou embora, então aqui não quero mais. Mas ele renovou, aí o Braz e o Espino recuaram o estresse, foram tratar de outra coisa, o cara vem, olha, agora não dá, eu vou embora e tal. Aí foram buscar o Domenech. Ele falou que o grande erro, segundo o Braz, eu me lembro dele ter dito isso, não foi só o fato de ter trazido o Domenech, que era um assistente, né? Mas o Domenech, ele juntou, ele fez um juntado de profissionais para trabalhar com ele, e o cara da atividade física, né, o professor de educação física dele, não era legal. O Rogério já não devia ser assim, né? O Rogério já tem um pessoal que trabalha. Dizem que aquele francês também não é fantástico, mas enfim. Então o Renato hoje deve estar com uma equipe de muitos anos já e está tirando o melhor dos caras, porque não é possível. Se isso é uma realidade, né? Por que não, né? Por que tem gente que faz e tem gente que não faz, né? Ô, Paulo, e a responsabilidade é do treinador, né? O treinador define quem vai trabalhar na parte de fisioterapia, quem vai trabalhar com a preparação física, a responsabilidade é dele. E me parece assim que o Jesus, muito mais do que os outros, assumia o controle de tudo. Entendia o que estava acontecendo em cada setor. Né? A galera da base, o médico, todo mundo dentro daquele guarda-chuva do Jesus. Então, se o Rogério Ceni, o Domi, se eles entraram e escolheram mal o profissional que ia fazer o condicionamento, o erro é deles. Né? Agora, assim, uma outra observação, até pegando o gancho do André, que o Flamengo tem a possibilidade, com o elenco maravilhoso que tem, de apertar um pouquinho mais, de forçar um pouquinho mais nos treinamentos.
Não, que a gente não pode... De vez em quando a gente escuta isso, né? A gente não pode forçar demais, porque forçando muito com a quantidade de jogos, os jogadores podem ficar lesionados. Sim, mas se o Flamengo tem um plantel de qualidade, com muitos jogadores que podem substituir os titulares, por que não E pode buscar fazer uma 5 preparação melhor? substituições, né, que melhora essa situação. Pode substituir 5. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. É isso aí. E essa questão aí também que você falou, né, do Rogério Ceni e dos treinadores serem os responsáveis, né? Teve uma declaração que eu não gostei do Rogério Ceni logo no início, que ele falou que no Fortaleza, para tentar igualar, né, a qualidade, que ele não tinha tanta qualidade técnica, então ele tentava igualar, ele deixava a grama mais alta lá em Fortaleza, né? Molhava o campo bastante, mas para quê? Para deixar o campo mais pesado e mais difícil de toque de bola, mais difícil e deixar o jogo mais duro, né? Mais truncado. Então, quer dizer, muitas vezes ele não ia atrás só do condicionamento físico, ele ia através também dessas pequenas coisas que não é o Flamengo não é isso. Você não vai deixar o campo pesado para o Flamengo jogar. E ele falou isso. Não, a gente vai botar um pouco mais assim para atrapalhar os outros. Não. São os outros que têm que tentar atrapalhar o Flamengo, como ele tentava atrapalhar os outros, né? O Flamengo, ele precisa, como o Vladimir falou, né? Ele precisa estar melhor treinado porque ele tem um plantel maior, ele tem um plantel grande, de boa qualidade, né? E se você tem aí, você apertando os jogadores para treinar e dando maior condicionamento físico a eles, a gente com certeza vai sobrar. E é cada vez mais, com certeza. O André, eu acho que assim, a gente ainda vê no Brasil, né, tem muita cultura da brodagem, né? A gente vê muito técnico que carrega você vê, assim, por exemplo, o Luxemburgo trabalha com o Antônio Melo. Não conheço o profissional na intimidade, mas tem vários exemplos desse tipo, né? Trabalha com o Antônio Melo há 200 anos. E os caras carregam. Se a gente lembrar, o Jesus, quando ele chega no Flamengo, logo no início ele tem uma mini pré-temporada, começa a estourar todo mundo. Quer dizer, o negócio estava muito feio. A gente até ficou preocupado. Nossa, 2 semanas de treino, tem um monte de gente se parando, estourando músculo. Depois, quando ele iguala isso, ninguém mais machuca. Nem o Rodrigo Caio, que machuca agora com frequência, a gente comentou isso, parou de se machucar. Se a gente lembrar, por exemplo, a época de ouro do Corinthians, o Tite trabalhava, e eu acho que trabalha até hoje na seleção, com aquele Fábio Maceridian, que passou no Flamengo no início da carreira, e o Tite arrastou ele. E o time do Corinthians, que ganhou tudo, era muita imposição física, né? Então eu acho que hoje, quando você escolhe um preparador físico, é tão importante quanto você escolher o técnico. E aí, às vezes, o clube tem que ter esse cuidado, que você vai trazer um cara, vai trazer o dono, beleza, mas quem é? Quem é teu preparador? Estudar quem é esse preparador, estudar os times que esse cara trabalhou, acho que é fundamental. Verdade. Exatamente. Estudar até quem é o Domi, né? Nós temos um amigo que fala que o Domi é o entregador de Gatorade, né? Era quem entregava o Gatorade do Guardiola. Um amigo nosso em comum. Mas é exatamente isso. Existe muito essa questão da amizade. Pô, vou acompanhar esse cara. O Fábio, cara, esse Fábio ele é fantástico. Ele, na época que ele teve no Flamengo também, aconteceu algo semelhante que aconteceu com Jesus. O Flamengo levou um susto com o Fábio, porque o Fábio é um cara realmente de preparo físico. É o preparador do Renato. É o preparador do Renato. Que é o preparador do Tite. Da seleção brasileira. Do Tite. Do Tite. E já tem aqueles técnicos que também não querem que as pessoas que estão ao lado deles apareçam mais do que eles, né? E aí também não escolhem, de repente, os melhores, que eu acho que é uma bobeira, né? Porque a gente diz que o melhor líder é aquele que tira o melhor dos seus liderados, né? Não é aquele que manda mais, né? E é isso. Eu acho que escolhas ruins, com certeza, tanto do Domi quanto... E o Domi deve ter montado assim na hora, né? Porque ele é um cara que... Foi isso que foi falado. Ele tinha lá um cara que trabalhava com ele que não quis vir, o outro foi não sei para onde. E o Domi era um estagiário mesmo. Realmente, uma coisa é
Uma coisa é você ser assessor de um cara bom, outra coisa é você ser o cara, né? Na tomada de decisão. E o Domi, quando pegou o Covid, né? Aquele Bermudiola, que assumiu o time, que eu esqueci o nome dele, que era o segundo, se não me engano. Era muito engraçado, cara. Que ele ficava de bermuda. Mas o cara fez uma tática muito melhor no Flamengo. Sem O Flamengo dúvida. jogou bem, cara. Sem O dúvida. Flamengo jogou bem por 2 jogos. A gente até falou, aconteceu até com o Rogério Ceni também. Pô, deixa ele de home office, tá melhor. Bom, acho que já está entendido. Vamos torcer que continue, né? Dessa maneira. E vamos ver no domingo. E aí, indo para domingo, se vocês não têm mais nenhum comentário sobre a preparação física do Flamengo, com a volta, né, do Rodrigo Caio, se Deus quiser, vai estar jogando, podemos então passar agora para a comparação, que vai aparecer a tabelinha aí no quadro, entre os jogadores do Flamengo, o suposto time titular do Flamengo, e o suposto time titular do Palmeiras. Eu confesso a vocês que do Palmeiras aqui eu conheço, obviamente, o Everton, o Luan e o Dudu. Eu não sou especialista no time do Palmeiras. Claro que vocês conhecem muito mais do que eu. Vamos lá, então. Goleiro, o Everton ou o Diego? O Everton. Isso é unanimidade, né? Era o goleiro do país hoje. Então, 1-0 para o Palmeiras, o Everton. Vai tomar um gol de pênalti do Gabigol, mas tudo bem. Isla ou Marcos Rocha? É boa. Eu acho que essa aí é bem equivalente, né? O Marcos Rocha já foi um grande jogador, foi campeão do Libertadores de 2013 pelo Atlético Mineiro, tem uma idade aí um pouco mais avançada, mas o Isla também não decola, né? O Isla não você vão tentar ver o jogo do Chile, nem na seleção ele vem jogando bem. Eu acho que o Marcos Rocha tem um pouquinho mais aí de vantagem pela experiência. Mas como é que é o nosso reserva que a gente quer botar no lugar Mateuzinho. do Mateuzinho? Então, eu acho que o Isla ele perde na questão dos erros cometidos. Eu vi uma análise do Isla, não sei se cheguei a comentar com vocês da última vez, que o pessoal estava analisando ele na seleção chilena e ele joga muito bem porque o Chile joga com 3 zagueiros. Na verdade, ele é um ala. Uhum. Ele não é um lateral direito. E no Flamengo ele é lateral direito. Então, Sim. na marcação, vai aquele problema que o Renato Maurício Prado falou do Rondinei, né? Do Rondilindo, que ele é até bom atacando, mas na defesa ele defende muito mal. E, o lateral direito, a função principal é defender depois. Mas, enfim, então vamos dar mais um ponto aqui para o nosso querido Palmeiras. Não? Ô, Paulo, só para complementar aí, eu fui buscar na internet, porque eu não vi todos os jogos, mas fui buscar a nota que os jogadores receberam, né? A média. E o lateral, o Marcos, é a 3ª maior média do Palmeiras. Então todo mundo concorda que entre o Isla e o Marco Rocha leva. Isso. Sim. Ok. Bom, essa aí agora é Rodrigo Caio ou Luan? Bom, eu volto no Rodrigo Caio disparado. Rodrigo Caio, sem dúvida. Tem que salvar alguma coisa nessa zaga, né? E Luan tem mais, foi criado no Vasco, então não pode ganhar de ninguém, não. Tem que ser segundo. É o vice, né? Bom, Léo Pereira ou Gustavo Gomes? Pô, aí é fácil. Gustavo Gomes é fácil. A gente perdeu fácil. Gustavo Gomes, para mim, já que o Rodrigo Caio não joga, é o melhor jogador zagueiro em atividade no Brasil hoje. Gustavo Gomes, né? Pois olha. Eu torço muito pelo Léo Pereira, cara. Muito pelo Léo Pereira. Porque ele é canhoto e tal. Vamos ver. Felipe Luiz ou Renan? Passa. Felipe Luiz, fácil. Aí eu vou falar do Felipe Luiz, né? Então nós estamos aí 3-2, né? Felipe Luiz leva essa faixa. O problema é que eu estava assistindo, foi até antes do jogo contra o Internacional.
que aí fizeram uma enquete dos jogadores do Internacional e do Flamengo, e aquela menina que é a Loura, que eu não me lembro o nome dela agora, que ela comanda o programa, tem o Denilson, tem o cara. Renata Fã. Foi assim mesmo. Na verdade, o Flamengo deu 11, né? Mas contra o Internacional deu os 11. E o técnico. Deu os 11. Mas aí, recorde. Mas o mais interessante é que o Denilson começou, meio de campo para frente. Aí ele falou, ele chama ela de Loura, né? Ô, Loura, é melhor tu parar agora. Agora vai piorar. Aqui para frente. Malandro, não dá nem para discutir, mas enfim. Arão ou Danilo? Arão. Pode Arão também. Eu acho o Arão hoje um jogador... E a gente falou aqui, né, Paulo, da injustiça que a torcida do Flamengo faz com o Diego. O Arão também já está, se não me engano, entre os 10 maiores jogadores com número de jogos da camisa do Flamengo. E a torcida, às vezes, ele erra um jogo, a torcida volta a pegar no pé dele. O cara virou a página. O cara até que ultimamente o Diego tem deixado ele de lado um pouco, e é que o JJ falou, né, que aqui temos um patinho feio, né? Que ele dizia, todo mundo dizia para ele que o Cuejá era o grande jogador e que o Arão era o segundo. Ele falou que temos um problema, porque eu não vejo assim. E liberou o Cuejá. Então, tem gente que está pior, né? Como tem o Isla no time e esse lance do Diego, né, da galera pedir o Thiago Maia, estão deixando um pouquinho o Arão de lado. Agora eu fui obrigado a botar aqui Thiago Maia ou Zé Rafael? Thiago Maia, é fácil. Thiago Maia. Eu acho o Thiago Maia um puta jogador. Puta jogador. Ele deu um azar de ter se machucado. E eu acho que o Flamengo tem que comprar esse cara. Ele vinha jogando bem quando se machucou. Ele vinha jogando muito bem. Ele vinha tomando, ele vinha na boa. Eu botaria se fosse o Renato no primeiro tempo, e aí, quando ele cansasse um pouco, botava o Diego para. E acho que se fosse o Diego também ganharia, né? Apesar do Zé Rafael estar há 2 anos lá encostado no Palmeiras, ele tem feito uns últimos 2 meses bons aí. Mas ainda se fosse o Diego, a gente estaria na frente. E aí entra também a questão do condicionamento físico. O Diego entrando no segundo tempo, ele vai estar superior aos outros, né? E ele já tem uma idade mais avançada. Everton Ribeiro ou Veiga? O Everton Ribeiro, mesmo não estando na grande fase. Pô, titular da seleção brasileira, cara. Everton Ribeiro. Eu também vou de Everton Ribeiro. Eu vou ser do contra aí. Pelo futebol de 2021, eu acho que o Rafael Veiga está à frente. 2021. Não é mais jogador, não. Mas pelo futebol de 2021, o Rafael Veiga está na frente. Mas eu quero avisar você, Wagner, e você, André, que vocês perderam. Foi 3-2. Tá bom. Bom, esse agora é brincadeira, né? Porque o Dudu também é muito bom, mas a Arrascaeta ou o Dudu? Pode passar. Pula. A Arrascaeta é o melhor jogador em atividade na América do Sul. Nas Américas, né? E voltou e está jogando bem na seleção, hein? Que não acontecia. Camisa 10. E vai terminar a carreira como o maior gringo da história do Flamengo. Pode anotar. Vai bater o Doval. Vai. Até porque não vai jogar no Fluminense. Você sabe que eu só um comentário, né? Eu tenho um sentimento que eu não perdoo. Eu não perdoo nem o Andrade, cara. É foda. Nem o Tita. O Tita é muito cara, o Tita manchou, né? Eu ainda sou daquele... Não, Bebeto. Eu sou do tempo do Júnior, que dizia que não queria jogar no Botafogo para encerrar a carreira porque a camisa do Flamengo era a pele dele, ele não ia trocar. E fora o Zico. Segunda pele. Segundo Leandro. Pô, são caras que... Enfim. O mais recente, né? O Ronaldo Angelim. Pô. É que esse cara não teve assim uma dimensão para o Flamengo, né? Atrás daquele gol que ele fez de cabeça. Mas o amor dele pelo Flamengo, ele mereceu muito aquele gol. Mereceu muito. Esse Thiago Maia, ele tem um carro todo flamenguista. Um Fusca todo do Flamengo. Ele é realmente flamenguista. Bruno Henrique ou Rony? Porque eu vou escalar o Bruno Henrique para esse time. Duas vezes Bruno Henrique. Você sabe que o Rony é o Marcelo Cirino com um farol de milha. O Marcelo Cirino foi uma grande decepção, né, cara? Nossa Senhora. O Bruno Henrique não vai jogar contra o Palmeiras. Quem vai jogar deve ser o Michael ou o André, sei lá, que ele vai botar, ou o Kennedy, que ele já está treinando entre os titulares aí.
Vamos ver se vai ter alguma Ô, Já surpresa. está confirmado? O BH está fora mesmo? Eu vi hoje uma análise que ele ainda não foi para o campo e ele está sendo preparado para o jogo contra o Grêmio. Porque o Flamengo vai jogar 2 vezes com o Grêmio, né? Uma pela Taça do Brasil, pelo Campeonato Copa do Brasil, Copa do Copa do Brasil. Brasil. e Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele está sendo preparado para esse jogo. Ou o jogo da Libertadores também, que ele já vai estar bem. Mas ele não deve jogar domingo, deve ser. Eu acho que o Renato deve botar o Michael. Bom, esse último aqui eu não vou nem brincar, né? Gabigol, Wesley. Foi 8-3. Então, aqui, Esse ataque aí, se você mudar de posição, se você quiser comparar o Dudu com o Gabigol, o Dudu com o Bruno Henrique, o Wesley, qualquer uma das três eles vão perder. Se você mudar aí para lá, para cá... O Scarpa não está jogando? Não. Você botou ele como titular e o doutor Wagner tirou e colocou ele no banco. Porque ele vem tendo um bom rendimento aí no. Também tem um ano bom, nos jogos. Mas os últimos 3, 4 jogos. Esse técnico do Palmeiras é meio doido, né? Mas os últimos 3, 4 jogos, o Scarpa não tem entrado, inclusive na própria eliminação do São Paulo pelo Palmeiras na Libertadores, ele não entrou em nenhum dos 2 jogos, foi muito questionado, né? Mas realmente o Scarpa estava numa temporada boa. Mas teria perdido também, né? Se tivesse agora, se você quiser botar o banco agora, Michael, André, Vitinho, aí a gente vai se perder. Bom, e Paulo, ficou 8-3, né? 8-3. Só para finalizar aí, Renato e Abel Ferreira. Porra, Renato disparado, até porque o Abel Ferreira, é como você falou, ele é meio maluco, né, cara? Ele tem uns negócios que... E eu acho, assim, a vida tem essas coisas, não é muito mais do que futebol, é a vida. Porra, ele ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato e ganhar a Libertadores, foi aquele jogo contra o Santos no Maracanã, porra, bicho, ele podia ganhar qualquer um, quer dizer, não foi nada. O nome também não ajuda, né? E depois vai para disputar o Mundial, perde na preliminar lá, perde para o time da Arábia. Pela preliminar e perdeu uma decisão 3º lugar também. Perdeu saiu de lá sem nenhuma vitória. 2 derrotas. Eu acho muito fraco. Eu acho que hoje, a médio prazo, não sei se é a curto prazo, o time do Atlético Mineiro é mais do. Muito mais. É muito mais time do que o time do Palmeiras. Muito mais. O time do Palmeiras é muito previsível. Se você souber jogar com o time do Palmeiras, não dar o contra-ataque para ele, é muito maior a nossa chance de uma eventual final contra o Palmeiras do que contra o Atlético. E o Cuca é muito melhor do que o Abel, né? Boa, O Cuca, eu diria que o Renato e o Cuca são os 2 melhores técnicos brasileiros hoje, assim, em atividade, né? Em atividade. Depois aí você pode botar mais alguém e tal, mas eu acho que esses 2 são os melhores técnicos brasileiros. Meus amigos, Paulo, fala. Só um comentário a respeito do Bruno Henrique. Interessante aquele momento de início de jogo, todo mundo ali esperando para o hino. Aí você olha para a cara do Bruno Henrique, ele está pensando em tudo, menos no jogo. Né? Você olha para a cara dele, onde está a cabeça do Bruno Henrique? E aí ele entra e começa a correr de um lado para o outro. Chance de gol, e passe, assistência. Incrível como ele se concentra de uma hora para outra e produz. Isso tudo para dizer que ele vai passar correndo nos próximos dias com o novo Pipe do Flamenguinho. Já está na gaveta aí. Bacana. Que legal, cara. Vai ter o novo clipe com ele. Cantando, hein? E cantou. Cantando. Muito legal. Agora que... Se vocês quiserem um dia passar, não sei se tem direito autoral, essas coisas todas, passar uma musiquinha dessa aí durante a nossa apresentação, cara, sintam-se em casa. Tá ótimo. Nós somos fãs do Flamenguinho, você sabe disso. Meus amigos, nós já estamos com mais de meia hora de podcast e hoje foi ótimo. Espero que os membros novos, os membros antigos, prestigiem com bastante like. Não custa nada para vocês, para nós é importantíssimo. Por favor, deem seus likes. E nos encontramos na próxima semana já para falar com mais algum assunto que nós vamos descobrir. E o Flamengo e Palmeiras, sem dúvida, vai ser o assunto da nossa próxima podcast número 8, ok? Então, mais alguma coisa? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, André. Quando quiser, se quiser participar, você já é da casa, tá ok? Ainda mais com
com essa estrutura que você montou aí, pô, tu já se habilitou agora, assinou. Novo cenário, novo cenário. Novo cenário. Então, Ele não vai nem dormir depois desse convite. Não, cara, se quiser participar com a gente, cara, numa boa. Tamo junto. Eu tô viajando Tamo dia junto. 29, já consegui receber a passagem aí. Os de outubro e novembro vamos fazer aí, já acertei aqui com o meu produtor. E, enfim, vamos continuar. Está indo muito bem. Bom, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.